Salve, salve galera! Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se é a primeira vez que está passando por aqui, por favor, dá uma moral aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe se gostar do conteúdo. E hoje trago para você um assunto bem interessante que diz respeito à linguagem artística. A gente vai falar de um pintor muito famoso, Caravaggio. Você já ouviu falar nele? Fica ligado. Pois é, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre a arte plástica, principalmente sobre Caravaggio. Quem foi esse cidadão tão famoso no mundo inteiro? Caravaggio nasceu em 1571 e faleceu em 1610. Ele foi um pintor italiano conhecido como o mais revolucionário pintor barroco da época, reconhecido pela grande expressividade de sua obra, assim como pelo espetacular mistura de luz e sombra nas suas artes plásticas. Michelangelo Merese, esse é o nome original dele, com a cunha de Caravaggio, nasceu uma pequena vila de Lombardia, de Caravaggio, na Itália, cuja região, mais tarde, esse pintor incorporou o nome da região a seu próprio nome. Ele nasceu em 28 de setembro de 1571. Era filho de um mestre de obras, Fermo Merese, mas ficou órfão de pai aos 11 anos de vida. Com 13 anos, ele foi morar em Milão, onde trabalhou como aprendiz de pintor, ao lado de um pintor conhecido como Simone Peterzano, que era um discípulo maneirista de Tiziano, ou, como bem diz na língua italiana, Titiano. Em 1592, Caravaggio foi morar em Roma, onde trabalhou no ateliê Giuseppe Cesare e logo se destacou não só pela sua originalidade, mas também pela sua vida irregular, em que sucedia muitas brigas e episódios que revelam o seu caráter tempestuoso. As primeiras obras de Caravaggio foram O Rapaz com Cesto de Frutas e Os Trapaceiros. Foram as suas primeiras obras. Você pode verificar aqui ao lado, né? O Rapaz com Cesto de Frutas, de 1593, e Os Trapaceiros, de 1594. Não, o cara demorou um ano para fazer uma obra. Pois é, por isso são tão valorizadas, porque eles trabalhavam artisticamente muito tempo para produzir uma obra de arte, ainda que em tela. Agora, a obra-prima dele mesmo foi Medusa, que foi produzida em 1597. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a mais expressiva de 1597, a qual demonstra a capacidade do artista de traduzir no desenho um sentimento até as últimas consequências. Gaspare Murtola, morto em 1624, certa vez diz, abre aspas, fuja, pois se seus olhos forem petrificados em fascínio, ela o tornará em pedra, fecha aspas. Então Murtola diz, se você fixar o olho nessa obra de arte aí de Caravaggio, você vai acabar sendo petrificado como a Medusa fazia com suas vítimas na mitologia grega. Talvez devido a essa tempestuosidade de Caravaggio, ele se tornou um dos maiores da história em termos de produção artística, mas também um dos mais malditos. Além das cidades já citadas,
Caravaggio atuou em Nápoles, Malta, Sicília, entre os anos de 1593 e 1610, quando morreu em Porto Ercole, na Itália. Caravaggio pintou fundamentalmente temas religiosos. No entanto, suas pinturas costumavam escandalizar os clientes. Em vez de retratar belas figuras etéreas para personificar nomes da Bíblia, ele lançava a mão de outros modelos: prostitutas, crianças de ruas, mendigos. Portanto, Caravaggio tomava emprestada a imagem de pessoas comuns das ruas de Roma para retratar, por exemplo, Maria e os apóstolos. Sua inspiração estava entre comerciantes, marinheiros, tipo de gente que não fosse de nobre estirpe e que tivesse grande expressividade. Ele buscava as pessoas comuns para serem representadas em suas obras. Seu trabalho exerceu grande influência importante no Barroco. Foi o primeiro grande representante desse gênero e seu traço não deixava margem para dúvidas sobre seu talento. Chegou a ser acusado de usar o corpo de uma prostituta encontrada morta no rio Tibre para pintar a morte da Virgem Maria. Eis aí então um dos motivos de ele ser chamado de maldito, ou dele ser maldito pelo público que o acompanhou. Também tem como outra característica marcante a sua dimensão realista. Usava um fundo raso, obscuro, muitas vezes totalmente negro, e agrupava a cena em primeiro plano com focos intensos de luz sobre os detalhes. Isso era impactante para quem presenciava sua arte, ou seja, ainda é muito impactante quando você visita as obras de Caravaggio, pois o contraste de sombra e luz é marcante em seus quadros e atrai observadores para dentro da cena. Também usa cores de tons fortes, especialmente o vermelho. Dos efeitos que Caravaggio dava aos quadros, originou-se o tenebrismo, estilo em que tons terrosos contrastam com fortes pontos de luz. Em uma outra obra de Caravaggio, com o título A Flagelação de Cristo, cada detalhe foi pensado para retratar a atmosfera de entrega de Jesus a seu destino em prol da humanidade. Porque era uma obra religiosa, precisava representar essa crença dos cristãos sobre Jesus Cristo. Caravaggio também reagiu às convenções e privilegiou uma pintura natural, direta e até mesmo brutal, como se vê no quadro em que o general Holofernes é decapitado por Judite após ser seduzido por ela. Então, trouxe para sua obra, nessa obra a gente pode ver, ele trouxe aí a questão do assassinato, a questão da tragédia. Outra obra maravilhosa dele também é Davi e Golias, em que Caravaggio pinta uma imagem dele mesmo como herói que matou o gigante. Olha que coisa, olha só a imagem como está aí. Ele é o Davi que vai matar o gigante Golias. Caravaggio não ficou só nessa retratação. Ele se retratou ou se autorretratou diversas vezes em telas distintas, como podemos ver nessa agora. Às vezes ele usava um espelho para se ver e pintar. Aqui ele encarna o Baco, o deus divino. Ele se torna personagem Baco, acaba encarnando, a personagem da mitologia grega Baco, que é o deus do vinho. Uma coisa interessante que é quando Caravaggio ficou doente em Roma,
ele parou durante um tempo de pintar, né, fazer telas. Logo após, ele voltou a pintar novamente e desenhou de novo essa imagem aí, que é de Baco, o deus do vinho. Nessa obra aí a gente pode ver que Baco está diferente. Por quê? Porque Caravaggio retrata nessa imagem o seu próprio rosto após a enfermidade que sofreu, ou seja, a icterícia, uma doença que é muito comum acontecer a crianças, né, recém-nascidas, que geralmente costuma nascer nos primeiros dias, ter essa doença, né, que é por muitos chamado de amarelão. E por fim, após uma carreira de pouco mais de uma década, Caravaggio morreu em circunstâncias desconhecidas em 18 de julho de 1610, aos 38 anos. Imagina se esse cara tivesse vivido mais tempo. Quão obras maravilhosas ele não iria produzir? Ou seria morto pela Igreja Católica, né, pela Inquisição Católica, por produzir obras que ia contra o senso comum dos religiosos da época. E outra coisa interessante a respeito de Caravaggio, que após morrer, seu corpo permaneceu em um local desconhecido por séculos. Ninguém sabia onde ele teria sido enterrado. E somente em 16 de junho de 2010, cientistas e universitários italianos do Comitê de Caravaggio anunciaram a identificação dos restos mortais do pintor, graças à análise de DNA e de carbono 14, num pequeno cemitério do Porto Ercole, na comuna do Monte Argentário, na Toscana, na Itália, né? Onde Caravaggio havia então morrido realmente. Isso provavelmente foi fácil de comprovar, porque as obras de Caravaggio contêm um pouco do DNA dele, né? Então, fazer essa análise para saber se tem DNA de Caravaggio na obra hoje, talvez seja muito mais fácil, né, no século XXI, do que há 4 séculos atrás. Por fim, em 2018, identificou-se que a morte de Caravaggio foi provocada por uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus aureus, depois que o artista sofreu um ferimento com espada. Então, essa é a provável causa da morte de Caravaggio. Professor, onde a gente pode encontrar as obras de Caravaggio para poder apreciá-las e até mesmo fazer releituras de tudo que ele produziu? As obras dele você vai encontrar nos museus mais importantes do mundo, como o Louvre, né, na França, em Paris, museus italianos, todas expostas aí pelo mundo afora nos grandes museus. É isso aí, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!